queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 37ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos estudando a unidade 7, os heróis da fé. E o assunto que estaremos abordando na aula de hoje é a fé de Moisés, que está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Dentro dos períodos da história de Israel, já estudamos os heróis da fé antediluviano, Abel, Isaque e Noé, o período patriarcal de Abraão, Isaque, Jacó e José, e hoje estaremos falando do herói da fé do Êxodo, Moisés. Moisés devia sua vida robusta de fé aos seus pais, dos quais, não temendo a ira do rei, esconderam Moisés durante os 3 primeiros meses de nascido. Eis aí o exemplo notável de alguém cuja carreira gloriosa tem origem na piedade dos pais. Abraão é o pai da fé, Moisés é o pai da nação de Israel. Moisés é um herói da fé de significado central no judaísmo, pelo que assume lugar de destaque no catálogo do autor de Hebreus. Foi selecionado alguns eventos importantes da vida de Moisés, iniciando com sua sobrevivência na infância, por causa da fé exibida pelos seus pais, e concluindo com uma referência geral ao Êxodo e a participação do povo na mesma fé que Moisés demonstrara. De novo, a ênfase se aplica no que não se pode ver, e na fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Estudaremos que a fé demonstrada por Moisés no Êxodo representa a vitória da fé. Vamos examinar 5 verdades: que a fé vence o medo, que a fé determina as decisões, que a fé direciona a visão, que a fé reconhece o nosso livramento e que a fé vence as nossas dificuldades. No nosso estudo de hoje, nós estaremos falando desses assuntos. A fé que olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar, no qual estudaremos o caso de Moisés, que foi conquistado pela realidade de Deus e a integridade de suas promessas. Nada podia abalar Moisés. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. É só digitarem #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra, participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, diante das Tuas faces nós nos encontramos, suplicando que nos ajude no entendimento de mais uma aula. Que a fé demonstrada por Moisés, assunto da nossa aula, possa ser compreendida e praticada por todos nós, a fim de que possamos Te agradar com a nossa conduta. A sua palavra nos assegura que sem fé é impossível te agradar. Nossa vida não tem sentido se o Senhor não estiver conosco em cada passo da nossa jornada terrena. Derrame essa graça sobre nossa vida. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A fé de Moisés. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme
como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Vimos no versículo 23 a 29 do capítulo 11 de Hebreus o poder de fé de Moisés. Identificamos 5 verdades na qual examinaremos. Primeiro, a fé vence o medo. Segundo, a fé determina as decisões. Terceiro, a fé direciona a visão. Quarto, a fé reconhece o nosso livramento. E quinto, a fé vence as nossas dificuldades. Vamos comentar cada um desses temas. Numa época em que não havia futuro para os meninos hebreus, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, viam as coisas de forma diferente e olhavam diferente. Moisés nasceu num tempo de opressão política. Os anos se passaram, o povo de Israel se multiplicou na terra do Egito, e o faraó que se levantou passou a tratar o povo de Israel com tirania e crueldade. As crianças nasciam para a morte, eram devoradas pelas espadas dos soldados ou lançadas no Nilo. Os pais de Moisés não aceitaram a decretação da morte do filho. Não se intimidaram com as ameaças do rei. Traçaram um plano para poupar a vida de Moisés. E esse filho foi levantado por Deus para ser o libertador do povo. Aí vemos a fé demonstrada pelos pais de Moisés, a fé que vence o medo. O outro ponto a que se deve destacar é a fé determinando as decisões. A fé de seus pais tornou-se sua por experiência. Moisés recusou ser filho da filha de Faraó. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus e abandonou o Egito, numa época em que não havia futuro fora da corte real do Egito. Moisés via as coisas de forma diferente. Via que, ao longo prazo, o futuro estava com o povo de Deus e o reino de Cristo. Moisés buscou seus objetivos espirituais, ainda que essa busca tenha resultado em desdém, escárnio, insulto e desgraça. Moisés escolheu ir da abundância para a pobreza. Preferiu a trajetória do sofrimento com o povo de Deus às glórias do Egito. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios. Considerou a grande desonra pública de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Através da vida de Moisés, observamos também que a fé direciona a visão. A razão em que uma fé inabalável é porque ela é edificada sobre convicções inabaláveis. No tempo de provas, de nada adiantam as convicções alheias. A primeira pedra angular da nossa fé é ter uma experiência pessoal com Deus. A segunda é olhar para a recompensa final e não para a imediata. A fé é a capacidade de olhar para o presente à luz da eternidade. Moisés deixou para trás as riquezas, o conforto, o poder e todas as vantagens do Egito. Mesmo sendo alvo do ódio do rei, ele saiu do Egito e permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Seus olhos estavam em Deus. Deus era para Moisés mais real que o faraó. Ele não demonstrou medo quando teve de confrontar esse ditador com a exigência de que os hebreus fossem libertos da escravidão. Homens e mulheres comuns baseiam-se os seus pensamentos quanto ao futuro naquilo que enxergam, que esperam ou planejam, e naquilo que as pessoas comuns acham plausíveis ou factível. Não são assim com os crentes. Todos os seus pensamentos quanto ao futuro são regulados pela promessa de Deus. Ele vê tudo à luz do que ensina a palavra de Deus. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. O quarto ponto da reflexão que evidenciamos é a fé que reconhece o nosso livramento. Deus ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa, e ele instruiu o povo a sacrificar o cordeiro e a aspergir seu sangue nas batentes das portas, para o exterminador não matar os primogênitos.
Os primogênitos de Israel foram libertados da morte pelo sangue do Cordeiro. A festa da Páscoa se tornou o sacramento da Santa Ceia do Senhor. O Cordeiro Pascal do Novo Testamento é Jesus Cristo, que deu a sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos isso lá em João, capítulo 1, versículo 29, e em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate de todos. Vimos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Os primogênitos hebreus não foram salvos porque eram melhores do que os primogênitos egípcios. Eles foram salvos pelo sangue. Vimos isso lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E por último, observamos a fé que vence as nossas dificuldades. Logo que saíram do Egito, o faraó e os seus exércitos encurralaram o povo de Israel entre o mar e as montanhas. Eles estavam em um beco sem saída. Porém Moisés clamou a Deus, e Deus lhes abriu um caminho no meio do mar. E eles passaram salvos e seguros. A fé não morre diante das dificuldades. A fé avança mesmo quando temos um mar à nossa frente e o exército de inimigos às nossas costas. Como são diferentes as coisas e as pessoas que têm fé. Todos esses exemplos provam isso. Homens e mulheres comuns baseiam seus pensamentos quanto ao futuro naquilo que enxergam e esperam. Mas os crentes não são assim. O seu olhar está posto na palavra de Deus. Todos os pensamentos quanto ao futuro são regulados pelas promessas de Deus. Vemos tudo à luz do que ensina a palavra de Deus. Sendo assim, quando o mundo não tem esperança, o cristão tem. Com os olhos de sua mente, vibra com o progresso contínuo do Evangelho, a volta do Senhor, a ruína de Satanás, a absolvição no juízo final e a maravilha de estar com Cristo por toda a eternidade. O otimismo do crente não se baseia em qualquer coisa visível. A existência dessas realidades futuras não pode ser provada em qualquer sentido normal. A falta de evidência faz com que o mundo descrente questione a esperança do cristão, duvidando que seja real ou mesmo zombando da ideia. O crente continua crendo, sem impedimentos. Está certo do que Deus prometeu. As promessas de Deus são firmes e a certeza de todas as promessas traz ao crente um sereno conforto e uma vibrante expectativa. Não há coisa tão certa quanto a palavra de Deus. E por isso o crente não cede ao pessimismo, ao desespero ou à apostasia. O futuro é tão vibrante quanto as promessas de Deus. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Considerações finais. Entre os heróis da fé está Arão e Joquebede, pais de Moisés. Eles colocaram a confiança em Deus quando se casaram, quando seus filhos nasceram e quando esconderam Moisés ainda bebê, e quando isso passou a ser uma tarefa impossível. O fundamento da vida de fé de Moisés foi lançado em sua infância, que foram determinantes em toda a sua vida. A obediência a Deus liberta do temor diante das pessoas. Martinho Lutero afirmou: esta é a propriedade da fé. Ver o que ninguém vê e não ver o que qualquer um vê. Dessa forma, a vida de Moisés torna-se uma prova da exatidão de testemunhos de fé. A fé é a convicção interior da realidade invisível e da presença de Deus. A invisibilidade de Deus não tolhe nem impede de forma alguma a certeza da fé. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Pai Celestial, graça te damos por este estudo, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a sua palavra. Ajuda-nos a viver estes princípios da fé que Moisés demonstrou para nós. A fé que vence o medo, que determina nossas decisões, que direciona a nossa visão, a fé que reconhece o nosso livramento e que vence as nossas dificuldades. Mais uma vez nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos neste momento. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Até lá.